Agora que estou de volta, não permitirei que aqueles que amo morram outra vez. O labirinto sombrio e a catástrofe mais mortífera que a humanidade tem conhecimento. Désir Armand, um dos 6 sobreviventes da raça humana, está dentro do labirinto. Os 6 conseguem completar o último nível do labirinto, entretanto, eles falham no final, e o mundo chega ao seu fim. No entanto, quando Désir acreditava que encontraria sua morte, o que aparece diante de seus olhos é um mundo. 30 anos atrás? Désir é mandado de volta ao passado, na época em que se matriculou na melhor academia mágica da nação, Avrion. Ele conseguirá salvar a todos dessa vez? Acompanhe essa história e veja com seus próprios olhos. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Obra nova para o canal. Estou testando essa mecânica de fazer uma intro. Então, se vocês gostarem, deixem um like, se inscrevam no canal e vamos pro vídeo. Começamos o episódio de hoje com o Prota olhando uma grande e vasta ilha de escombros e pensando que no final do inferno lá residem os labirintos das sombras. Estes labirintos eram apresentados pelo mundo das sombras. Eles são os labirintos que os seres humanos devem enfrentar. Vemos o Proto encarando um dragão e esse dragão dizendo: Como ousam seres humanos tentando me enfrentar? E nos é apresentado: Dragão da Destruição, de ranking Meteoro, Bihomir Napolitan. Então, Proto pensando: 10 anos. Por 10 anos, vários amigos e amores. Este mundo infernal reivindicou a vida de todos eles. O fim chegou, Napolitan. Então ele fala: Irei matá-lo e finalmente dar um fim neste inferno. E vemos o dragão batendo suas asas e jogando escombros para cima do Prota. E o Prota canalizando algum tipo de magia enquanto os escombros caem ao seu lado. Então o Prota diz: A análise final da sua magia terminou. Seleia sua voz do dragão. Então seus companheiros falam: Boa, bom trabalho, Desir. É o fim, matem-no! E todos avançam para cima do dragão. Então o dragão diz: Não pode ser. Isso não pode estar acontecendo. Então vemos uma grande planície e o Proto observando o dragão caído e derrotado. E ele pensa: Podemos finalmente sair desse inferno? Então vemos o seu esquadrão reunido. E um guerreiro que parece o Naruto diz: Bom trabalho, pessoal. Conseguimos salvar o mundo. E nos é apresentado: Espadachim Santo, Cavaleiro da Luz, Rafael. E outro companheiro diz: Me pergunto por que a mensagem ainda não foi transmitida, a mensagem de conclusão. Não era esta a tarefa, o objetivo da missão deste mundo sombrio? Matar o dragão? E seu nome é Rei de Styran, Donovan Azilan. Então Rafael diz: Você tem razão. Deveríamos ter voltado ao nosso mundo original com a conclusão da missão. E vemos todos eles reunidos e dizendo: Mas este lugar parece diferente. Não aparenta seguir as regras habituais do mundo sombrio. Acho melhor esperarmos mais um pouco. Então vemos um dos seus companheiros dizendo: De 150 milhões de pessoas, só nós 6 sobrevivemos? Então a taxa de sobrevivência foi extremamente baixa. E nos é apresentado seu nome. Ele é o sábio da inteligência da Torre de Magia, Joad Ejarion. Então uma de suas companheiras diz: Quer parar com os cálculos inúteis? Isso não vai trazer os mortos de volta. Então ele diz: Toda vez que um acidente acontece, temos que tentar entender o que aconteceu. Já que praticamente 99% dos magos morreram, é mais crucial do que nunca tentarmos entender o que deu errado. Então Prota diz: Bom, em todo caso, acho que deveríamos apenas ficar satisfeitos em ter salvo o mundo. Então uma de suas companheiras começa apenas a observá-lo. Então vemos a garota anterior dizendo: Ei, Rafael, se você não estivesse aqui, as coisas teriam sido bem complicadas. E Rafael diz: Não, que isso? Isso não é verdade. Proteger vocês era apenas parte do meu trabalho como paladino.
Senhor Desir teve um papel maior que o meu. Então outro companheiro diz: de fato, é provável que não teríamos conseguido vencê-lo se o Desir não estivesse conosco. Então o Desir fica meio com vergonha e o companheiro dele diz: valeu, cara. Então o mago diz: falando honestamente, eu achei que você seria o primeiro a morrer. Então Joad diz: mesmo com a ajuda dos artefatos, como você, um feiticeiro de círculo mágico da terceira categoria, fez uma análise completa do padrão da magia Voz do Dragão, mas também soube como selá-la, essa é uma habilidade de análise mágica de alto nível, e isso é algo que nem mesmo eu, um feiticeiro de círculo mágico da sétima categoria, consigo fazer direito. Isso é algo que eu nunca ouvi falar. Com tanto talento, como você ainda é um feiticeiro de círculo mágico de terceira categoria? Então os amigos dele ficam falando, conta, 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 ficam ansiosos para escutar ele falando. Então o Prota fala, já que sou apenas um plebeu, eu nunca fui educado ou treinado de maneira apropriada. É possível que se eu tivesse aprendido formalmente, eu poderia ter salvo mais pessoas hoje. Então o Joad diz, que pena. Se você ao menos estivesse na Torre Mágica, teria recebido total suporte. E vendo aquele climão, Rafael fala: certo, certo, vamos parar de falar no passado. É provável que vamos ganhar uma grande boas-vindas quando voltarmos ao nosso mundo. O que vocês farão a partir de agora? Então Donovan diz que fará visitas, vai visitar a casa dos seus companheiros abatidos. Ele vai devolver os pertences às suas famílias e vai lembrar da sua bravura para sempre. Então a companheira diz que irá retornar ao reino do Ocidente e confortar as famílias dos que morreram. Para todas as pessoas que deram suas vidas, tenho certeza que ficariam felizes se fizéssemos um templo memorial para eles. Então o mago Joari diz: vou pesquisar uma forma para quebrar qualquer possibilidade de recorrência do Labirinto das Sombras, porque se outro Labirinto das Sombras dessa escalada ocorrer mais uma vez, significaria o fim do mundo que conhecemos. Então Rafael fala: e quanto a você, senhorita Geste? Então ela levanta, os encara e eles ficam sem reação e um pouco envergonhados. Então Rafael fala: ok. E você, senhor Desir? Já que é o senhor Desir, tenho certeza de que será recebido bem aonde for. Então Joad diz: venha comigo, com uma cara muito suspeita. E o Desir fala: sai fora, cara, eu não gosto desse tipo de coisa não. Então Joad fala: você vai voltar para a academia de Havrion? Então Desir pensa e diz: eu vou. Antes dele terminar a frase, então vemos um olho que começa a explodir. Então todos escutam uma grande explosão e olham para trás assustados. E se perguntam se ele ainda está vivo. Então sua companheira diz: espera um pouco, a gente concluiu o objetivo da missão deste mundo sombrio. Nós derrotamos o dragão. Donovan diz: é possível que não tínhamos derrotado ele? O Prota fala: pensei que tínhamos acabado com ele de uma vez por todas. Então Joade diz: impossível, eu fui lá para ter certeza que ele estava realmente morto. Então a Jess só olha em silêncio. E Joade diz: espera aí. Então Joade diz: será possível que seja o coração? Então eles se perguntam: o coração? E ele fala: há um livro que li há muitos anos atrás, e nele afirmava que o coração de um dragão é similar a um motor. Portanto, ele lembra bastante um ciclo de mana. Ele absorve uma grande quantidade de mana e transmite pelo seu corpo. Então, quando um dragão morre, ele perde o controle de toda a mana concentrada. Você pode imaginar isso como um motor que perdeu o controle e superaqueceu. Portanto, se este for o caso, então sua companheira pergunta: calma, do que você está falando? Diga de forma clara. Então o Prota fala que o motor superaquecido, na maioria das vezes, explode. Então eles falam: o quê? Por que ninguém disse isso antes de matarmos o dragão? Então o Joad responde: porque hoje é a primeira vez na história humana que um dragão é morto. A mana acumulada está em colapso. É como magia de sétimo grau. Não, tanto poder é maior do que isso. Essa quantidade de poder não pode ser e nem poderia ser considerada magia. É algo incalculável. É uma pena, mas devemos nos preparar para o pior. E vemos aquela grande explosão vindo em direção a eles. E Rafael diz:
Isso é inacreditável. Realmente é o nosso fim? Então sua companheira começa a orar. Ó Pai que estais no céu, por favor, deixe nossas. Então vemos que eles começam a se despedaçar, semelhante quando algo vai se desintegrar. E Prota pensa, é assim que tudo acaba? E olha para suas mãos que estão se partindo, mas de repente elas voltam ao normal. Então nos é mostrado, ele olhando para suas mãos, ele já está com algumas vestimentas diferentes. Então ele se olha no espelho e pensa, o quê? E vemos que ele está muito mais jovem do que estava alguns momentos atrás. Pensando, hã? Mas o que é isso? Nisso ele começa a olhar para suas mãos e pensa, eu não estava morto? E nos é mostrado vários alunos e uma pessoa vindo caminhando até eles e todos param o que estavam fazendo e começam a olhar para essa pessoa. Então ela bate o pé no chão e diz, é uma honra ver todos vocês aqui. Sua professora é Brigitte. Então nos é apresentado que ela é uma professora da Academia de Havrion. Então ela fala, sei que a maioria de vocês vieram até aqui hoje na esperança de entrar para a nossa academia. E é por isso que a determinação de vocês me deixa sem palavras. Então dois alunos começam a comentar sobre a professora. Nossa, mas ela é muito gata. Será que ela é realmente uma professora? E o Prota ainda está em choque. Então a professora fala, ei vocês aí, eu consigo ouvir tudo, sabia? Sem conversas paralelas enquanto eu falo. E os alunos ficam em choque. Então ela respira fundo e diz, mas infelizmente nem todos vocês serão aceitos. Segundo os procedimentos normais, todos vocês serão submetidos aos exames de entrada tradicionais. E após os exames, apenas aceitaremos os melhores 600 alunos em nossa academia Havrion. Então os alunos começam a cochichar. Alguém sabe qual vai ser os exames? E outro diz, não, eu também não sei. E agora? Então ela diz, o exame de admissão será... Então ela e o Prota falam ao mesmo tempo. Concluir as tarefas da missão dentro do mundo das sombras. Então ela diz, não precisam ficar preocupados. O mundo das sombras que estão prestes a entrar não é o verdadeiro, ao invés disso, trata-se apenas de uma simulação do mundo das sombras, para o propósito de testes. E o Prota exclama assustado e pensa, meu Deus, isso é mesmo real? Então ela diz, enfim, todos terão um mentor designado que irá explicar os detalhes do exame para cada um de vocês. Para a turma número 3613, seu exame de entrada 172 começará daqui 2 horas. Então ela diz, eu espero ver todos lá. Então o Prota sai correndo com a mão na boca e pensa, exame de admissão? Eu voltei para o exame de entrada da Academia de Havrion? Havrion, a melhor academia de mágica da nação. Já fazem 10 anos desde que me formei aqui. Se este é o ano 3613, eu entrei no mundo das sombras no ano 3616. E por 10 anos após aquele incidente, acabei preso dentro do labirinto das sombras. E o mundo foi destruído no ano de 3626. Então, eu estou realmente 13 anos no passado? E se esse for o caso, qual foi o sentido do meu sofrimento nesses 10 anos? A dor, a angústia e os sacrifícios que todos fizeram? Tudo aquilo não vale nada? Então todos os alunos gritam entusiasmados e batem palmas. Enquanto isso, o Prota coloca sua mão no peito e se coloca ao chão. Começa a chorar, sem acreditar que realmente ele está no passado. Então ele vai para as escadas sem acreditar em tudo que está acontecendo. E passam duas pessoas que pensam se ele está bem, mas a outra fala, deve ser um plebeu, só ignora ele. Então o Prota pensa, tudo aquilo não foi um sonho. Eu ainda lembro de tudo. Ainda lembro de todos. Então alguém chega brava, gritando, ei, te procurei por todo lugar. Então o Prota olha, desanimado para essa pessoa. Então ela diz, você não estava no lugar marcado. Então fiquei me perguntando para onde você tinha fugido. Você é Desira Armand, certo? Então ele fala, me desculpe. E ela, que seja então. Enfim, é um prazer conhecê-lo. Meu nome é Radoria von Dorish, mas pode me chamar de Radoria. Sou do 2º ano nesta academia e fui designada para ser sua mentora hoje. Fico aos seus cuidados. Então Prota diz, conto com você também. E pensa, Radoria von Dorish, uma maga prodígio que alcançou a 6ª categoria de círculo mágico com sua magia de fogo.
Durante seu tempo na academia, ela foi uma estudante exemplar, que sempre conseguia o primeiro lugar nos testes escolares. Então ela fala pro Proto: então, como você se sente? E ele fala: só estou um pouco nervoso. Então ela cai na risada e fala: não precisa se preocupar assim com o exame de admissão. A simulação do mundo das sombras nem se compara com o verdadeiro. Então o Proto fala: é mesmo? Ela diz: este exame apenas irá observar se você possui as habilidades necessárias para entrar no verdadeiro mundo das sombras. Espera, você é um plebeu? Aí o Proto exclama e diz: sim, algum problema nisso? E ela fala: bom, veja bem, eu acho que para um plebeu, ainda que seja aceito na academia, o plebeu vai ser automaticamente mandado para a classe beta, e as pessoas na classe beta nunca irão conseguir treinamento ou educação adequados. Então nos é explicado a distinção dentro da academia. Os nobres são colocados na classe alfa, que tem muitos recursos e uma vida de luxo, e os plebeus na classe beta, onde os recursos são bem escassos e é mais complicado, né? Então ela fala: mesmo que você seja altamente talentoso, se você é um plebeu, você será discriminado para sempre nesta academia. Bom, enfim, deixe para se preocupar com isso quando você for aceito. Falando nisso, você ao menos sabe o que é o mundo das sombras? O Proto fala: sim, eu sei. E ela olha para ele meio na dúvida. Então ela fala: você sabe mesmo? Se você quiser entrar dentro do mundo das sombras, é melhor ter certeza que sabe de tudo a respeito dele. Mesmo que esteja entrando apenas em uma simulação, ainda assim é um lugar perigoso. E o Prota continua escutando ela e ela fala: muito bem, para que eu possa avaliá-lo, eu vou ter que te fazer algumas perguntas. Então, o que é o mundo das sombras? Então nos é explicado. O mundo das sombras é uma calamidade extremamente perigosa que a humanidade teve que confrontar. Ele pode ser visto como um mundo paralelo ao nosso, e ele abre a cada ano. No interior do mundo das sombras há também uma infinidade de mundos diferentes dentro dele. Alguns mundos podem ser relativamente medíocres, mas alguns outros podem ser extremamente perigosos. Esses mundos são baseados em eventos históricos antigos que ocorreram durante o mundo em que vivemos hoje. Já que esses mundos são baseados em acontecimentos históricos do passado, a sociedade mágica foi capaz de classificá-los em 10 níveis diferentes, e quanto maior o nível, maior a dificuldade. E a razão do porquê o mundo das sombras é um risco à humanidade é que, por causa do número ilimitado de sombras engolindo e corroendo o mundo em que vivemos hoje, qualquer terreno que foi devorado será envolto em sombras, e não deixará qualquer traço de vida ou existência para trás. Uma coisa é certa: nenhum ser vivo consegue sobreviver em uma terra que foi consumida pelas sombras. E por isso é crucial concluir os objetivos das missões dentro do mundo das sombras. E o Proto termina sua afirmação. Então ela fica em choque, afinal ele sabe de tudo. Então ela fala: o mundo das sombras no momento é gerenciado por 2 diferentes lugares: o Reino do Ocidente e a nossa Academia Havrion. Esses 2 lugares atualmente são rivais em uma relação competitiva, porque ambos esses lugares estão tentando reunir o maior número de artefatos obtidos dentro do mundo das sombras possível. E como somos membros da Academia Havrion, nós somos obrigados a participar desta competição. E pensa: bom, também há outras facções como os Outsiders, mas ele ainda não precisa saber deles. E continua falando: você sabe o necessário a se fazer para concluir as tarefas da missão dentro do mundo das sombras? O Prota fala: sim, eu sei. Visto que o mundo das sombras é um universo paralelo ao mundo que vivemos, os eventos que acontecem no passado repetem-se dentro do mundo das sombras. Embora o mundo das sombras continue a devorar o mundo que existimos, há apenas um método para pará-lo, que é infiltrar imediatamente no mundo das sombras e completar os objetivos das missões dadas por aquele mundo. Por exemplo, se o cenário no mundo das sombras for uma batalha do passado, e se a batalha do passado foi uma derrota, tudo que você precisa fazer no mundo das sombras é consertar aquela batalha e transformá-la em uma vitória. Não importa qual tipo de mundo das sombras você adentre,
Enquanto houver um cenário e uma missão com objetivos, então tudo que você precisa fazer é completar as tarefas para derrotar o mundo das sombras. E por isso que todos neste mundo atualmente estão preparando-se da melhor forma possível para completar os objetivos e acabar de uma vez por todas com o mundo das sombras. Atualmente, as duas facções liderando as linhas de frente são os Reinos do Ocidente e a Academia Havrion. Então ela diz o quê? Nossa, você é bem informado. Certo. Se você sabe tanto assim, então eu não vou precisar me preocupar. Não há nada mais que eu possa lhe dizer então, já podemos ir. Então eles chegam até o edifício principal da Academia Havrion e vão entrar. Então ela usa uma carteira de estudante, que tem um selo mágico que de sua identidade foi confirmada, estudante. Bem-vinda, maga de círculo mágico da quarta categoria, Radoria von Dorish. Então as portas vão se abrindo. E eles entram dentro do edifício principal. E lá tem muita gente. Então o Prota fica meio nostálgico, observando tudo e se lembrando do seu passado. Então ela diz: este lugar não parece ter te impressionado. Então ele diz: ah, tinha uma construção que fui uma vez que lembra bastante este lugar. Ela fala: não acredito. Tem um lugar como este aqui? Então eles vão andando pelos corredores e ela faz uma cara de surpresa e olha. Então vem chegando um figurante de cabelo azul, chama ele de Azulzinho. Cabelinho azul, né? Cabelinho azul, vem acompanhado de uma moça e fala: ó, vejam só quem é. Então o Prota fala: você conhece ele? E ela fala: sim. Seu nome é Alfen, um completo imbecil. Mas vou chamar ele de Cabelinho Azul, que Alfen é muito difícil para minha pronúncia. Então o Prota pensa: Cabelinho Azul. Ele era um mago que utilizava magia de água. Ele também era o rival de Radoria. Então pensa: já que Radoria é uma maga de fogo, ela naturalmente não se daria bem com ele. Além de suas personalidades serem incompatíveis, levando seu relacionamento mais sendo para um lado conturbado. Então ele fala, Prota fala: parece que você não se dá muito bem com ele. Ela grita: é claro que não, eu o desprezo. Ele é uma desgraça, arrogante, ele sempre fala todo cheio de si. Então o Cabelinho Azul e sua acompanhante loira chegam. Então o Cabelinho Azul diz: Radoria, você acabou de chegar? Então além de você ser baixinha, você ainda anda devagar? Então ela sorri e diz: você não mudou nada, hein, Cabelinho Azul? Continua imbecil. Sempre me perguntei de onde vem esse seu comportamento de merda. Então ele fica nervoso e diz: sua vulgaridade combina perfeitamente com uma maga de fogo, fraca como você. Então ela, mais nervosa ainda, com o véio saltando do rosto, diz: é mesmo? Não faz nem um mês que você foi obliterado pela minha fraca magia de fogo. Então ele, quase morrendo de ódio, diz: você não sabe a diferença de perder para pegar leve com você? E é por isso que você não chega aos meus pés. Então ela diz: sério? Se você estava prestes a dizer que se aquelas eram suas verdadeiras habilidades, você deveria simplesmente dar o fora da academia. E é visto os dois emanando sua aura em forma de animal. Ela o que parece ser uma doninha e ele uma cobra. E para você que ficou até aqui, gente, muito obrigado por assistir essa obra. Espero que vocês estejam gostando e até a próxima.